Paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais uma palavra direta do coração de Deus. Vamos aprender hoje um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, do versículo 16 ao 24? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você que, se você não for inscrito, se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho, deixe um joinha para que você possa ser notificado dos nossos vídeos toda vez que a gente postar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, com parentes, com amigos, com famílias, com alguém que você sabe que verdadeiramente está precisando ouvir a palavra de Deus. Deixe um comentário. Deixa também uma sugestão. Qual é a palavra de Deus que você gostaria de aprender ou que você gostaria de ver um estudo? Teremos o maior prazer em fazer um vídeo sobre isso. Vamos para a palavra? Estamos na cidade de Filipe, onde Paulo pregou e onde Paulo foi a um lugar de oração. Paulo e Silas, eles iam todos os sábados à cidade de Filipos, à beira de um rio, antigamente grega e depois passou a ser uma colônia romana. Lá não tinha sinagoga, por isso Paulo descobriu esse lugar. À beira deste rio, a céu aberto, as mulheres buscavam a presença de Deus. E foi lá que Paulo conheceu uma mulher extraordinária, uma mulher comerciante que vendia púrpura, uma mulher que tinha o seu coração totalmente voltada ao Deus dos judeus. Foi ali que ela se batizou, aceitou a Jesus, ela e a casa dela, e ela recebia os missionários na sua casa. Provavelmente era na sua casa que aconteciam as reuniões de filipenses. E Paulo vai continuar indo todos os sábados a este lugar de oração onde as mulheres buscavam a presença de Deus. E diz a palavra de Deus que uma jovem acompanhava e gritava atrás de Paulo e de Silas. Diz os historiadores que era uma jovem que tinha aproximadamente entre 17 anos, pesava em torno de 30 a 35 quilos, dormia muito pouco, se alimentava muito mal, porque ela trabalhava muito. Ela era escrava de seus donos, ela era escrava humana e socialmente, não tinha ninguém, não era dona de si mesma, e ela ainda tinha um espírito de adivinha, um espírito de adivinhação. E ela trabalhava muito em favor dos seus donos. Cada dia ela trabalhava em prol de um deles e o dinheiro era revertido para cada um deles. E com isso a cidade também lucrava muito. Então, toda vez que Paulo e Silas iam a esse lugar de oração aos sábados, ela saía atrás gritando: lá vão verdadeiros homens de Deus, lá vão homens do Deus Altíssimo. Claro, era uma verdade que ela estava dizendo, mas logo Paulo notou a estratégia do inimigo. O que o inimigo estava querendo era que verdadeiramente Paulo concordasse, dizendo: é verdade o que ele está dizendo. Com isso, o inimigo queria confundir os filipenses, para que eles chegassem a uma conclusão. Tanto faz a palavra que eu trago de adivinhação com a palavra que eles pregam a respeito de Deus, é tudo a mesma coisa. Mas não é tudo a mesma coisa não, meus irmãos. Por quê? Não devemos nos apegar a adivinhações, mas nós devemos nos apegar à única revelação dada pelo Senhor, que é a palavra de Deus. Nessa sim, a gente pode confiar totalmente. E diz que Paulo foi se irritando com aquilo e se aborreceu. Então, de repente, Paulo se voltou para ela e Paulo vai dar uma ordem, vai dizer: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E disse que na mesma hora aquela jovem foi liberta. Seus donos, vendo aquilo, não gostaram muito não, porque eles viram que eles iam perder, eles não iam mais lucrar com aquela situação. Então eles chamaram os magistrados e levaram Paulo e Silas a uma praça, onde estavam com pessoas e os magistrados. E os magistrados começaram a açoitar, rasgaram as suas vestes e começaram a açoitar com varas. Depois de fazer isso,
pegou Paulo e Silas e lançaram numa prisão, acorrentaram as suas mãos e colocaram um tronco nos seus pés. Que tamanho ato de humilhação! Que situação difícil que aqueles homens estavam vivendo. Talvez eles poderiam pensar: hoje nós estamos aqui, mas talvez sabe Deus o que vai acontecer com nós. Mas esses homens deixaram uma grande lição para nós, e é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Eles tomaram uma decisão, mesmo com o seu corpo cheio de feridas, eles decidiram louvar e orar a Deus, não por suas feridas, mas sim por alguém que tinha sido liberta. Alguém tinha sido liberto pelo poder de Deus. E eles sabiam que eles estavam agradando e fazendo a vontade de Deus. E o interessante é que quando eles chegam naquela prisão, aonde tinham prisioneiros, talvez aqueles prisioneiros eles só sabiam murmurar, só sabiam se lamentar da situação que eles estavam vivendo. Mas quando esses homens de Deus ali chegaram, eles mudaram totalmente o ambiente. E é assim, quando chega um cristão na nossa vida, na nossa casa, eles mudam totalmente o ambiente, porque eles sabem quem confiar. É no Deus Altíssimo ao qual nós devemos confiar. Nele sim a gente sabe que tem todo o poder e todo o controle sobre a vida dele. E eles mudaram aquele ambiente porque diz que eles começaram a orar, começaram a cantar, e perto da meia-noite um grande terremoto aconteceu. E disse que abalou os alicerces daquela prisão. Os portões foram arrancados. Ah, meu Deus do céu, que coisa gloriosa. E quando eles fizeram isso, aqueles homens espantados começaram a olhar e eles puderam testificar do poder de Deus. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. E você? Como que você tem reagido diante dos problemas que têm se levantado na sua vida? Com murmuração? Com desilusão? Com afronta? Com decepção? Ou você tem crido no Deus a quem você tem servido? Eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Gostaria de te encorajar a crer nesse Deus que tem poder para abalar as prisões, para abalar os alicerces, de um Deus que tem poder para libertar, exatamente, nos libertar das garras do inimigo. Porque a palavra de Deus disse: rejeitai o inimigo e ele fugirá de vós. Quando você colocar um cântico na tua boca e colocar um louvor e uma oração nos seus lábios, você vai poder testificar da grandeza de Deus. Muitos irão olhar para você espantado dizendo: como é que em meio a tamanha luta ela consegue louvar? Como é que em meio a tamanha luta ela consegue colocar um sorriso no seu rosto? Isso mesmo, a gente consegue colocar, porque nós sabemos no Deus a qual nós servimos. Nós sabemos no Deus a qual nós temos cridos. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar e que você possa guardar essa palavra no seu coração. Fique em paz e até o próximo vídeo.